Quer começar a compreender um pouco sobre a arbitragem no Brasil? Então assiste essa videoaula até o final. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Já deixa um like aqui se você gosta do meu conteúdo, faça sua inscrição e se você quer ver mais videoaulas por aqui, já deixa aqui embaixo a hashtag videoaulas, porque quem sabe eu poderei produzir mais conteúdos assim se eu souber que você gosta. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a arbitragem. Essa videoaula é uma videoaula apenas introdutória, ela não vai contemplar todos os aspectos da arbitragem, é só para você que é meu aluno, que é minha aluna, ou que chegou até aqui, por meio aí do YouTube, das demais mídias sociais, para começar a entender como que funciona esta forma consensual de solução de conflitos no Brasil. Para a nossa videoaula de hoje, eu tomei como referência alguns conceitos do professor Carlos Alberto Carmona, que é aí um dos grandes nomes da arbitragem no Brasil. Vou colocar o link da obra dele aqui embaixo para caso você se interesse, para que você possa aí adquirir esta obra. E vou colocar aqui também o link de uma cartilha que foi produzida por uma comissão aqui da OAB de Minas Gerais que aborda a arbitragem. É um material que está parcialmente desatualizado, porque é um material de 2009 e a lei de arbitragem ela sofreu aí algumas alterações importantes em 2015. Só que, apesar deste material não contemplar algumas questões importantes sobre a arbitragem, inclusive a possibilidade de se utilizar a arbitragem para dirimir conflitos que envolvam a administração pública, ainda assim é um material muito claro, é um material bem didático, que serve para você compreender os conceitos iniciais do conteúdo. Não pode ser usado como a única fonte de referência, mas é um material aí, digamos, introdutório. Então vou colocar o link aqui embaixo, tanto da obra que eu utilizei como referência e dessa cartilha que pode ajudar você que está começando a entender o Instituto da Arbitragem, feita essa ressalva de que o material está parcialmente desatualizado. Aliás, vou colocar o link aqui embaixo também para a lei de arbitragem completa, atualizada no site do Planalto, para que você, se for fazer a leitura dessa cartilha, faça acompanhando a letra da lei, até para você ver as alterações que a lei de arbitragem sofreu em 2015. Combinado? Então, nós vamos começar essa videoaula introdutória com um conceito do professor Carlos Alberto Carmona sobre o que é a arbitragem. Eu imagino que se você chegou até aqui, você está estudando as demais formas consensuais de solução de conflitos, você já sabe que as principais formas consensuais de solução de conflitos, elas são a conciliação e a mediação, mas existem outras, existe a negociação, que já foi objeto de videoaula aqui. Vou colocar aqui embaixo o link para todas as demais videoaulas de formas consensuais e você deve ter chegado também a iniciar os seus estudos sobre a arbitragem. Então, de acordo com o professor Carlos Alberto Carmona, a arbitragem ela é um meio alternativo de solução de controvérsias através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, decidindo com base nela, sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a mesma eficácia de uma sentença judicial. Ela é colocada à disposição de quem quer que seja, de quem quer que tenha interesse em utilizar, para a solução de conflitos relativos a direitos patrimoniais acerca dos quais os litigantes podem dispor. Então, traduzindo este conceito, tirando aí um pouco do juridiquês, a arbitragem ela é considerada um meio privado de solução de controvérsias, em que pese a doutrina usa esse termo alternativo, Hoje a gente não entende mais que as formas consensuais elas são alternativas, porque elas devem ser prioritárias, até o novo Código de Processo Civil ele aborda isso.
Então, ela é considerada uma forma consensual de solução de conflitos em que as partes de comum acordo atribuem o encargo de decidir a respeito do seu conflito a um terceiro, né? Um ou mais, sempre em número ímpar, por exemplo, a uma ou a 3 pessoas, que são denominadas árbitros e que vão, partindo, né, das provas que forem produzidas, julgar o caso nos mesmos moldes que julga o magistrado, né, no âmbito do poder judiciário. Só que aqui a gente está falando de um procedimento arbitral, ele não é jurisdicional, mas o árbitro ele vai ter este poder decisório. E o poder dele emana da chamada convenção de arbitragem. Então é por meio da convenção de arbitragem que 2 ou mais pessoas, né, envolvidas, aí geralmente 2 pessoas em um conflito, elas atribuem a este terceiro imparcial chamado árbitro a intenção de julgar o conflito delas. E aí, não é qualquer conflito que a gente pode levar para ser solucionado por meio da arbitragem, né? A arbitragem, ela é indicada para conflitos relativos a direitos patrimoniais dos quais, né, aquelas pessoas envolvidas no conflito, elas podem dispor. Então, eu vou colocar aqui, como eu falei, o link da obra, onde esse conceito está presente. Mas antes de passar para vocês alguns pontos principais, né, introdutórios, é bom que eu diga, né, e se você quer ver mais aulas além dessas, se você quer ver, às vezes, o estudo da arbitragem completo, é só você deixar um comentário aqui embaixo, que se eu souber que você está gostando deste conteúdo, eu vou continuar gravando. Então, a arbitragem, ela é bom que a gente pontue algumas questões antes de nós falarmos sobre ela propriamente dita, que é a verdadeira batalha legislativa que foi travada para que este instituto viesse a ser uma realidade no Brasil. Então, o histórico legislativo da lei de arbitragem, ele contempla várias tentativas frustradas de regulamentar, né, a arbitragem. Em 1981 foi feita uma tentativa, em 1986 foi feita outra tentativa, 1988, até que fosse deflagrada, né, a chamada Operação Arbiter, que deu origem à nossa atual legislação brasileira de arbitragem, que é a Lei 9.307 de 96. Vou colocar o link aqui. E aí, né, é bom a gente pensar que a arbitragem, ela realmente foi um instituto que, quando ela foi criada em 96, era um instituto muito novo com relação às possibilidades do seu uso. Por quê? Tanto o Código Civil de 1916, quanto, que é o nosso antigo Código Civil, quanto o nosso antigo Código de Processo Civil de 1973, eles não traziam menção aí a cláusula compromissória ou compromisso arbitral, que nós já vamos falar, né, que são os dois meios pelos quais a convenção de arbitragem é feita hoje no Brasil. E aí, a arbitragem sempre recebeu muitas críticas, ainda hoje é alvo de críticas, né, por parte da doutrina, mas ela só passou a ser usada mesmo no Brasil em 2001, quando o STF reconheceu a sua constitucionalidade. Por quê? A arbitragem, ela não deixa de ser uma forma de você transferir uma atribuição que, via de regra, é do Estado, né, que é essa atribuição de jurisdição, de julgar, a um particular. E isso fazia com que o Instituto fosse, e ainda é, sob alguns aspectos, muito passível de críticas, né? Como que você pega alguma coisa que o Estado deveria fazer e entrega para os particulares, né? Mas isso vai ser feito com base na lei, apenas em alguns casos, né, que estão aí legalmente autorizados. Então, só em 2001, quando o STF declarou a constitucionalidade da arbitragem, é que as pessoas começaram a utilizá-la, digamos assim, sem medo, né, como um meio aí alternativo ou consensual de solução de conflitos. E aí, conforme eu já mencionei para vocês, né, a arbitragem, ela soluciona problemas, ela soluciona conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, o que são esses direitos patrimoniais disponíveis? Nós estamos falando de direitos que tenham valor econômico e que possam ser comercializados ou transacionados livremente pelos seus titulares, ou seja, direitos que têm valor econômico e que podem ser objetos de acordo, né, por parte dos seus titulares.
Então, partindo disso aí, você já conclui os tipos de causas, né, nas quais a arbitragem não pode ser utilizada. Então, nós não podemos usar a arbitragem em causas de família, por exemplo, questões relacionadas à filiação, a alimentos, ao poder familiar. Causas relacionadas ao direito criminal, direito das sucessões. Só fazendo uma observação aqui com relação ao direito das sucessões, que é o direito que trata de questões relacionadas à herança, né, à transmissão de patrimônio no Brasil, com relação a algumas questões da parte unicamente patrimonial, a arbitragem até pode ser utilizada, não é? Defendem alguns autores, mas via de regra não foi um instituto criado para ser usado no direito das sucessões. Ou seja, aqueles conflitos que estão fora da seara comercial, da seara empresarial, via de regra não pode ser utilizada a arbitragem. E aí, conforme eu mencionei para vocês, mas agora eu vou explicar um pouco melhor, a arbitragem ela se inicia por meio da chamada convenção de arbitragem. E aí nós temos dois tipos de convenção de arbitragem, que é previsto aí, que é explicado pela doutrina, que está prevista na lei de arbitragem, que eu vou colocar aqui embaixo. Então nós temos a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. O que é um e o que é outro? Por meio da cláusula compromissória, quando eu celebro um contrato, por exemplo, um contrato de compra e venda, eu coloco neste contrato uma cláusula que diz que caso venha a surgir algum conflito decorrente deste contrato, que este conflito será dirimido por meio da arbitragem. Isso é uma cláusula compromissória. As partes de comum acordo, elas pactuam que, caso exista algum conflito, este conflito ele não vai ser levado ao Poder Judiciário, porque ele vai ser levado à arbitragem, né, para que ele seja solucionado por um árbitro. E aí é importante a gente dizer que a cláusula compromissória, se a gente for passar um conceito bonito, né, um conceito mais técnico, ela é uma disposição que vai ser inserida em um contrato por meio da qual as partes se comprometem a submeter à arbitragem eventuais conflitos que forem surgir daquele contrato. E aí, essa cláusula compromissória, que é uma das modalidades de convenção de arbitragem. Então, nós já vimos que a convenção de arbitragem, né, ela pode ser na modalidade de cláusula compromissória, que é isso que nós estamos estudando, e o compromisso arbitral, que nós ainda vamos estudar. Então, com relação à cláusula compromissória, que é essa disposição que você coloca em um contrato, dizendo que se daquele contrato surgir algum conflito, ele vai ser solucionado por meio da arbitragem, a cláusula compromissória ela pode ser cheia ou vazia. A cláusula compromissória cheia, além de mencionar que caso haja algum conflito decorrente daquele contrato, ele vai ser solucionado por meio da arbitragem, essa cláusula compromissória cheia, ela elenca também todas as informações referentes à arbitragem. Então, por exemplo, qual é a instituição que vai realizar esta arbitragem, o local onde a arbitragem vai ser feita, informações sobre o regulamento que vai ser aplicado, o idioma no qual a arbitragem vai ser feita, informações sobre os honorários dos árbitros. Então, todas as informações possíveis referentes à arbitragem, elas já vão constar nessa cláusula cheia, né? A cláusula compromissória cheia. Mas, se as partes não quiserem colocar todas essas informações do contrato, elas podem incluir pura e simplesmente uma cláusula compromissória vazia, que diz que, caso haja algum conflito, este conflito vai ser solucionado por meio da arbitragem, pura e simplesmente, sem dispor ali naquele contrato todas as informações possíveis, né, referente aí a qual instituição que vai ser feita, que vai fazer a arbitragem, dentre outras questões. Então, uma modalidade de convenção de arbitragem é a cláusula compromissória. E uma segunda modalidade aí é o compromisso arbitral. O compromisso arbitral é um acordo que as partes fazem para levar um conflito que já existe, um conflito que já está estabelecido, para ser solucionado por meio da arbitragem.
Então note que a cláusula compromissória é uma convenção de arbitragem que é feita antes da ocorrência do conflito. Ela fica lá no contrato. E aí, se nunca houver conflito, as partes nunca vão submeter aquele conflito à arbitragem. Diferentemente do compromisso arbitral, em que o conflito já existe. E aí, após a ocorrência do conflito, as partes elas pactuam de comum acordo que aquele conflito ele será levado para ser solucionado por meio da arbitragem. Tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral estão previstos na lei de arbitragem. Vou colocar o link aqui embaixo para que você acesse. E aí, o artigo 1º da lei de arbitragem, ele fala, que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios, relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então, pessoal, só as pessoas capazes de contratar que poderão levar os seus conflitos para serem solucionados por meio da arbitragem. Mas quem será que são as pessoas capazes de contratar? O conceito de capacidade, ele é um conceito que está relacionado ao estudo do direito civil. Quem é capaz de contratar é aquele sujeito, aquele homem ou aquela mulher, maiores de 18 anos que estão com um pleno discernimento, que estão aí com o discernimento em dia, plenamente aptos a praticarem os atos da vida civil, inclusive optarem pela arbitragem. E aí o Código Civil, que é uma outra lei do nosso ordenamento jurídico, vou colocar o link aqui embaixo, ele fala no artigo 1º que, via de regra, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E aí, no artigo 3º e no artigo 4º, o Código fala quem não é capaz de exercer os atos da vida civil. Consequentemente, não é capaz de optar pela arbitragem para solucionar os conflitos. Então, para a legislação civil, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, os menores de 16 anos ainda não possuem capacidade, porque a capacidade só se adquire aos 18 anos, e aí os menores de 16 precisam ser representados pelos seus pais ou responsáveis, portanto, eles são absolutamente incapazes de exercerem os atos da vida civil. O artigo 4º fala sobre os relativamente incapazes. Então, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, ou seja, eles precisam ser assistidos. Quando eles praticam estes atos, eles praticam aí assistidos, digamos assim, apoiados pelos seus representantes legais. Os maiores de 16 e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, são os alcoólatras e os dependentes de drogas. Aqueles que, por uma causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, e os pródigos, que são aquelas pessoas incapazes de administrar o próprio patrimônio. Então veja bem, só as pessoas que não se enquadram nesses critérios de incapacidade que eu falei aqui, que são considerados capazes e, portanto, podem optar pela arbitragem. Então, é o maior de 18 anos que está em pleno discernimento mental, ok? Lembrando que os deficientes, via de regra, eles não são considerados mais incapazes, nem relativamente incapazes, nem completamente incapazes. Isso mudou com o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, também uma lei de 2015. Então agora quem não é plenamente capaz de exercer os atos da vida civil são esses que eu falei para vocês, é importante que vocês lembrem disso. Então, se eu sou maior de 18 anos e estou plenamente ciente em termos de discernimento, eu posso optar pela arbitragem. E aí, um ponto muito importante quando a gente fala de arbitragem é a autonomia da vontade das partes, que é um ponto super importante que se relaciona aí a todas as formas consensuais. Só dá para se optar pelas formas consensuais, não é? A conciliação, a mediação, se as pessoas quiserem, se elas tiverem vontade, se elas manifestarem interesse por resolver os conflitos dessa forma. Então, mais uma vez, eu recorro ao professor Carmona, que ele fala o seguinte:
O ponto fundamental da arbitragem é a liberdade dos contratantes ao estabelecer o modo pelo qual seu litígio será resolvido. Nós veremos em aulas futuras que as partes elas podem perfeitamente dizer qual direito que vai ser aplicado para o caso concreto que vai ser dirimido por meio da arbitragem. Elas podem escolher até a aplicação de um direito estrangeiro, porque a autonomia da vontade das partes é um pilar aí da arbitragem. Então, ainda para o professor Carmona, tal liberdade diz respeito ao procedimento a ser adotado pelos árbitros e ao direito material a ser aplicado na solução do litígio. Então, a arbitragem é uma forma de solucionar conflitos em que as partes elas têm plena autonomia, tanto para optar por esta forma consensual, quanto para decidirem a respeito de qual direito que vai ser aplicado no caso concreto, como que essa arbitragem vai ser feita, quem que vai fazer. Então, uma forma consensual que dá aí plena autonomia e liberdade para as partes de decidirem sobre o procedimento. E aí, quem é que vai fazer a arbitragem, né? São as instituições arbitrais. São instituições privadas que vão administrar aí o procedimento arbitral. Pode atuar como árbitro qualquer pessoa que tenha capacidade civil. Então, qualquer pessoa maior de idade que tenha confiança das partes. Isso também está na lei de arbitragem, está no artigo 13, você pode conferir aqui embaixo. Então, a lei não exige nenhuma formação específica, a nossa atual lei, né, em tentativas passadas de se instituir a arbitragem, já tentou-se exigir o bacharelado em direito, mas foram leis que não vingaram, que não foram para frente. Hoje, qualquer pessoa que tenha confiança das partes e que seja maior de idade pode atuar como árbitro. O único critério, pessoal, é que o árbitro ele tenha conhecimento a respeito da matéria sobre a qual ele vai fazer a arbitragem. Então, o árbitro, ele nada mais é do que um especialista naquele assunto referente à arbitragem. Então, ele tem que ser capaz, né, e ter a confiança das partes. Os árbitros, eles vão ser indicados pelas partes ou pela instituição que oferece este serviço de arbitragem. O árbitro, ele não é um representante de nenhuma das duas partes, assim como o conciliador, assim como o mediador, assim como o próprio juiz, ele precisa ser absolutamente imparcial, ok? Ele não pode ter nenhum tipo de interesse pessoal, não pode ser amigo, inimigo de nenhuma das partes. E é muito importante que ele seja especialista naquele objeto da disputa, no objeto do conflito. A arbitragem, por ela ser um meio privado de solução de controvérsias, ela tem uma série de despesas, não é mesmo? É necessário pagar os honorários dos advogados, que é sempre recomendável que os advogados acompanhem o procedimento. O advogado é indispensável à administração da justiça e essa justiça ela não vai ocorrer necessariamente no âmbito do poder judiciário. A gente pode fazer justiça, né, buscar a efetivação de direitos de forma extrajudicial, por exemplo, pelo uso das formas consensuais. Então serão pagos honorários dos advogados, honorários dos árbitros e será pago também uma taxa de administração referente aí à instituição que oferece os serviços de arbitragem. Pessoal, as partes podem chegar em um acordo durante o procedimento arbitral? Podem sim. Podem sim. Neste caso, o que o árbitro vai fazer? O árbitro ele vai reduzir a termo o acordo que foi feito pelas partes, né, e vai proferir a sentença arbitral determinando aí qual que foi este acordo. A sentença arbitral, ela não pode ser modificada pelo Poder Judiciário como regra, não cabe recurso dessa decisão do árbitro para o Poder Judiciário. O que não quer dizer que essa sentença nunca, em hipótese alguma, vai poder ser levada ao Judiciário, porque tem algumas situações previstas na lei que estão aqui embaixo, em que ela poderá ser levada, por exemplo, no caso de algum tipo de nulidade, dentre outros pontos que serão abordados em aulas futuras. Para poder terminar, tem uma animação disponível aqui no YouTube que mostra, né, uma arbitragem que é feita, é uma animação que foi promovida por uma instituição que presta serviços de mediação e arbitragem, e aí essa animação mostra aí um conflito, né, relacionado a uma questão comercial que foi levado para ser solucionado pela arbitragem. É um vídeo que eu considero bem didático. Eu vou colocar aqui embaixo o link
que aí se você quiser compreender mais como que funciona a arbitragem, já que é um instituto mais distante, né, da maior parte das pessoas, diferentemente da conciliação e da mediação, que são formas consensuais que de alguma forma estão mais presentes no dia a dia aí do que a arbitragem, que é mais comum em grandes centros urbanos. Então assista este vídeo, vou mais uma vez mencionar que o link está aqui embaixo para você compreender melhor. E se você quer que eu continue falando sobre este assunto, se você quer ver mais aulas sobre isso por aqui, basta você deixar a hashtag quero videoaulas ou simplesmente videoaulas. Um grande abraço e até mais!